Entendamos por retórica a capacidade de descobrir o que é adequado a cada caso, com o fim de persuadir. Aristóteles, Retórica, livro 1. Hoje vamos falar sobre persuasão, a partir do maior tratado a respeito do assunto já escrito, a Retórica de Aristóteles. Vale dizer que os meios de persuasão são usados pelo marketing a exaustão, mas isso não é exclusividade das agências de comunicação. Após esse vídeo, eu diria que você vai inclusive perceber esses meios sendo empregados por aí, e quem sabe como isso pode mudar seus hábitos de consumo, suas decisões e mesmo como você vai se apresentar para defender seu ponto de vista, seja numa entrevista de emprego, num debate com amigos ou em qualquer outra situação da sua vida. Afinal, conhecimento também é poder. Para começar, devemos nos perguntar: por que afinal precisamos de retórica? Vou responder isso com 3 coisas meio ruins. Pessoas mais sensíveis podem entender mal, mas é necessário se você quer entender bem os 3 meios de persuasão da retórica aristotélica. Eu chamo isso de 3 infelicidades. E essas 3 infelicidades respondem à pergunta. Primeira infelicidade: muitas pessoas, boa parte delas, agentes públicos, políticos, usam de retórica para justamente persuadir o público, mas apenas para os seus próprios fins. Melhor dizer, enganar o público. Segunda infelicidade: elas têm tido sucesso. As pessoas têm sido enganadas, repetem falsos argumentos, e isso traz graves consequências para sua vida particular e de toda a sociedade. Terceira infelicidade: pessoas virtuosas e bem-intencionadas não conseguem estabelecer, frente a uma audiência pública, aquilo que é justo e verdadeiro, sem o uso da retórica. Aristóteles vai dizer que é impossível ensinar tal público, mesmo que tenha o maior conhecimento sobre o assunto. Sem retórica, as pessoas se distraem, perdem o interesse se aquilo não lhes parece trazer nenhuma vantagem, dentre outros problemas. Hoje, com as redes sociais, podemos dizer: distração é a nova ordem. Aristóteles vai dizer ainda que isso pode piorar se as leis e os hábitos retóricos de uma cidade forem ruins. Podemos pensar cidade aqui como uma cidade mesmo, o estado ou mesmo a nação. Apenas para ilustrar, você acha que, de maneira geral, o público se convence mais ouvindo um político cheio de retórica sobre um tema como meio ambiente, por exemplo, que ele mal domina, ou um teórico especialista naquele tema, mas sem muitos dons de oratória? Mais uma pergunta: você acha que toma decisões, boa parte das vezes, por ter sido persuadido, até sem perceber, eu diria, ou por ter um grande conhecimento e convicção daquele assunto? Será que você votou em quem votou nas últimas eleições por um grande conhecimento sobre o candidato, seu currículo na administração pública, porque leu seu plano de governo, ou conhece bem os valores do seu partido? Ou será que se convenceu de alguma outra forma, que talvez nem saiba explicar bem? Seja sincero ao menos com você. Quem quiser colocar nos comentários, fique à vontade. Agora, vamos justamente entender como a persuasão acontece, entendendo os 3 meios da persuasão da retórica aristotélica. Ao final, vou deixar um presente que tem grande relação com ser um grande orador. Bom, por que falamos que são 3 os meios técnicos de persuasão? Pois são 3 os elementos de um discurso. Aquele que fala, o orador; aquele com quem se fala, o ouvinte; e o assunto, que é o tema do discurso. Daí os 3 meios técnicos de persuasão serem sobre 1. O caráter do falante; 2. O estado emocional do ouvinte; 3. O argumento em si. Primeiro meio de persuasão: o caráter do falante. Aqui a persuasão se dá sempre que o discurso é feito para ressaltar o orador como uma pessoa confiável, alguém de credibilidade. Mas por quê? Pelo fato de que se a pessoa que fala parece alguém digno de crédito, o público vai considerar sua exposição, suas conclusões como algo verdadeiro, algo crível e confiável. Por exemplo, tome-se o caso do início da pandemia. Para convencer a população a determinadas condutas, como o uso de máscara, distanciamento social, etc., se a pessoa que expõe, que comunica essas regras de conduta,
pela primeira vez, for um infectologista renomado, alguém com formação e uma carreira na área de saúde, fica muito mais fácil convencer o público a tomar essas atitudes, a aceitar fazer algo novo, no caso como forma de prevenção da doença. Por mais que a população nem tenha entendido exatamente como o vírus age, quanto tempo suporta fora do organismo humano, como uma máscara e o distanciamento podem de fato impedir o contágio, é mais fácil eles serem persuadidos, dado a credibilidade da pessoa que fez o comunicado. Certamente, boa parte das pessoas não sabem exatamente como um vírus age e como ele de fato toma um organismo e se espalha para os outros, mas elas confiam e acreditam nas medidas necessárias para combater o contágio pela credibilidade das pessoas que expõem como devem ser tomados esses cuidados. Isso funciona em muitos casos. Qualquer pessoa que for fazer um bolo que nunca fez e entrar no maior canal de confeitaria do YouTube deve acreditar na especialista do canal se ela mandar deixar o forno a X graus para assar o bolo. A pessoa vai fazer não porque passou a entender todo o processo químico do bolo e o efeito do calor nele, mas porque a pessoa que informou tem credibilidade. Logo, o que ela fala torna-se uma informação confiável. Segundo meio de persuasão, o estado emocional do ouvinte, da plateia. Nossos julgamentos são diferentes a depender do nosso estado emocional. Assim, se você estiver com raiva, ou alegre, ou ainda deprimido, esses estados emocionais vão impactar diretamente na forma de agir. Como temos na retórica, persuade-se pela disposição dos ouvintes, quando estes são levados a sentir emoção por meio do discurso, pois os juízos que emitimos variam conforme sentimos tristeza e alegria, amor ou ódio. O orador deve provocar emoções, pois elas têm o poder de mudar o julgamento das pessoas. De tal forma, uma pessoa bem-humorada que está feliz pode julgar com mais piedade, pode ver menos culpa numa determinada situação. Mas, se a mesma pessoa estiver raivosa, com espírito vingativo, o mesmo julgamento pode ser emitido de forma muito mais grave. Caso alguém queira, por exemplo, sensibilizar a audiência para uma determinada causa, como o incêndio criminoso das florestas, além de mostrar gráficos, enumerar os problemas, ter especialistas falando, vai ajudar a mostrar grandes imagens de queimadas, animais morrendo, etc. Imagina vídeos em que é possível ouvir até o som do crepitar das chamas. Isso tudo vai influenciar emocionalmente a audiência. Agora, persuadimos pelo próprio argumento, quando demonstramos que eles são lógicos, ou ao menos parecem ser. E assim, o terceiro meio de persuasão é a lógica do assunto. Veja aqui que a persuasão se dá não pela credibilidade do orador e nem por um estado emocional favorável da audiência, mas sim pela própria estrutura lógica do assunto, do argumento. Uma ideia clássica de Aristóteles são os argumentos dedutivos, em que um conjunto de premissas leva a uma dedução. A conclusão, ou seja, a dedução dela, é garantida pelas premissas. Assim temos: premissa 1, todo cão é um animal. Premissa 2, Bob é um cão. Conclusão, Bob é um animal. Aristóteles disserta bastante sobre a estrutura e espécie de argumentos, que até podemos falar numa outra oportunidade. Tchau, Bob! Mas queremos aqui apontar a importância de se usar a razão, a lógica mesmo. Pense em todas as vezes que você vê o uso de analogias, fatos, exemplos racionais e citações de pesquisas e mesmo estatísticas num discurso, numa palestra, por exemplo. Isso é, sem dúvida, um poderoso meio de persuasão. Um grande perigo aqui é que muitas vezes se usa dados errados, por exemplo, para persuadir o público. Veja os famosos debates políticos que são ao vivo. Muitas vezes, os dados citados nem batem com a realidade, mas o político não deixa de citar para não passar uma imagem de que não tem conhecimento do assunto, e mesmo para convencer a audiência em seu favor. Para Aristóteles, a retórica deveria ser usada na defesa da justiça e da verdade, mas parece que alguns ignoram isso. Vale dizer que, em sua maioria, a audiência não vai averiguar aqueles dados citados. Enfim, você deve dominar bem essa metodologia para ser mais eficaz na sua próxima apresentação na escola, na faculdade ou na sua próxima entrevista de emprego.
Você terá ainda mais resultados se você dominar as posturas de autoconfiança. E aqui entra sua recompensa. Clicando aqui, você ganha um e-book nosso que trata justamente disso. Já são mais de 200.000 cópias baixadas. Leia e estude essas posturas e vai se surpreender com o que elas podem fazer por você. Evidentemente, não esgotamos aqui todos os ensinamentos e lados da retórica aristotélica. Você pode se aprofundar mais lendo e estudando a obra. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Até a próxima!